O que você deseja para 2025? E quais os passos que você já deu ou está dando para realizar esses desejos? Esse é o tema da alunação capricorniana, que começa hoje, dia 30 de dezembro, já estou em janeiro, né? No grau 9h43 de Capricórnio, que é o lugar exato onde o Sol e a Lua vão se encontrar, dando início à alunação capricorniana, que é uma alunação importantíssima no ano, porque ela marca um momento de virada de chave aqui no nosso mental individual e coletivo, todo mundo pensando, se planejando, pensando nos seus sonhos, definindo metas. Então, existe toda uma atmosfera coletiva muito positiva, muito benéfica para nós, para nossa mente, para o nosso estado mental, e que nos ajuda a impulsionar os nossos movimentos para realizar os nossos sonhos. Só que muitas vezes essas coisas ficam só no imaginário, né? E acabam não se realizando. A gente acaba finalizando o ano sem realizar aquele monte de desejos que a gente colocou na nossa listinha, às vezes coisas muito simples, que só dependem assim dependem simplesmente da nossa vontade de fazer, porque estão ali disponíveis para a gente fazer. E existe uma razão para isso. Quando a gente coloca planos, né, faz uma listinha de metas, de objetivos e a gente não consegue realizar, existem razões muito profundas para isso, né? Quem nunca fez sua listinha e passou repetindo os itens daquela listinha por anos e anos e anos, né? Eu já fiz muito isso. Ainda tenho muitos planos lá na minha listinha que não concretizei, mas esse ano de 2024 para mim assim foi um ano muito especial porque eu consegui realmente quebrar vários padrões e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, porque no fim das contas essa realização de planos, de objetivos, de sonhos depende da nossa quebra de padrões e eu vou explicar para vocês por quê. Então fica aqui comigo nesse vídeo. Aproveita, se você já conhece aqui o meu trabalho, já pode deixar sua curtida para me ajudar a divulgar esse vídeo, levar para mais pessoas, compartilhe. Se você não conhece ainda, fica até o final e tira suas conclusões, mas não esquece de curtir se você gostar e de compartilhar, de se inscrever no canal. Toda semana eu trago aqui uma meditação astrológica para a gente poder refletir juntos, sempre falo sobre os trânsitos, as energias da semana e depois a gente tira um oráculo, faz uma meditação. Inclusive, vocês sabem que essa é uma das minhas conquistas esse ano, porque eu já tenho esse canal aqui no YouTube, há muito tempo. Só que eu nunca conseguia manter uma consistência nesse canal. Eu começava, parava, aí de vez em quando vinha, aí ele dava uma crescidinha, eu colocava alguns conteúdos, ele crescia um pouquinho, e aí eu parava, passava meses sem dar as caras aqui. E aí no começo desse ano eu falei, não, isso é uma coisa que eu quero me comprometer, eu quero compartilhar, porque a verdade é que eu adoro compartilhar os conhecimentos sobre astrologia, sobre yoga, sobre meditação, sobre todas as coisas que eu estudo, que eu aprendo, que eu trabalho. Para muito além de divulgar o meu trabalho, eu adoro compartilhar isso. E aí, só que eu nunca conseguia me comprometer com essa questão de criar os vídeos, porque produzir vídeos não é simplesmente gostar de falar, né? Você tem que preparar o que você vai falar, tem que planejar para você minimamente ter uma coerência e ter um objetivo no vídeo. Você tem que... Eu nem escrevo ainda roteiros normalmente, eu só me planejo e vou falando aqui no flow, né? Mas minimamente preciso preparar aquele conteúdo. Depois você tem que editar o vídeo, né, que é a parte mais chatinha. Aí você tem que subir o vídeo, fazer a divulgação, são muitas etapas, né? Isso demanda um esforço, demanda energia, demanda tempo. E só que esse ano eu decidi que eu iria fazer as meditações astrológicas e que eu iria colocar energia nelas. E foi isso que eu fiz e eu fiquei muito feliz, né? Estou muito feliz de ver que eu estou concluindo. Aí eu não lembro exatamente qual foi o dia que eu coloquei a primeira, mas eu lembro que foi no comecinho do ano. E alguns meses atrás já eu vi que eu estava conseguindo manter essa consistência quando estava lá pelos 6 meses e eu fiquei muito contente. Então, e isso, né, é tudo muito capricorniano. Por quê? Porque o signo de Capricórnio fala pra gente sobre comprometimento,
sobre sobre ter disciplina, sobre ter responsabilidade, sobre colocar energia nas coisas durante o tempo necessário para elas ganharem forma. Ele é regido por Saturno e Saturno é o tempo, o Senhor. As pessoas falam, Saturno é o Senhor do tempo, é o Deus do tempo, mas na verdade Saturno é o tempo. Ele não é uma coisa externa, né? É um planeta que representa ali energeticamente, ele sustenta essa energia do tempo. Os mitos vão falar sobre como essa energia funciona para a gente entender. E é uma parte nossa, é a nossa relação com o tempo, com a disciplina, com o compromisso. E a verdade é que muitas vezes a gente só não alcança aquilo que a gente quer. Por quê? Porque a gente não coloca disciplina, a gente não dedica tempo, a gente não dedica a nossa energia naquilo que a gente quer realizar, né? Nos passos que precisam ser dados para as coisas acontecerem. E porque isso é uma coisa importante, né? Porque eu vejo as pessoas sempre falarem, as pessoas não, né? Algumas pessoas que são muito religiosas, né? Falarem, se Deus quiser, porque se Deus ajudar, e que eu gosto sempre de dizer, eu falo, gente, Deus realiza através de nós. Deus sabe de todas as coisas, Deus permite ou não todas as coisas, mas é através de nós que Deus existe, que Deus vive, através de cada um de nós, todos nós temos uma centelha divina, somos um pedacinho de Deus. É através da nossa própria existência, das nossas próprias ações e escolhas, que Deus realiza o mundo, que Deus cria o mundo. Então, a gente precisa sair dessa terceirização das responsabilidades para Deus, porque Ele já nos deu tudo que a gente precisava para realizar o que a gente tem que realizar. Ele nos deu corpo, Ele nos deu capacidades intelectuais, Ele nos deu energia, Ele nos deu alimentos, né, possibilidades de toda a natureza que é a própria manifestação divina aqui e que nos dá tudo que a gente precisa. Natureza essa, inclusive, que também é uma representação de Saturno. Saturno é a grande mãe. Na mitologia grega, ele vai ser um deus masculino, né? Mas ele também representa esse lado feminino, que é da grande mãe, da existência na matéria. Na mitologia hindu, ele vai ter mais essa conotação. Ele vai estar mais relacionado a Kali, que é a grande mãe, aquele que transforma tudo. O tempo vai transformando as coisas. É a morte, é a transformação. Então, a gente tem muitas formas da gente entender essa energia, e Saturno, ele está relacionado a isso, a tudo que é sólido, tudo aquilo que se constrói no tempo. Então, não adianta a gente deixar as coisas nas mãos de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí sim a gente deixa e espera os resultados, espera o tempo passar para a gente colher os resultados. Mas a gente precisa movimentar a energia, fazer a nossa parte. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue fazer a nossa parte porque existem bloqueios internos que nos impedem de realizar, de olhar para determinada coisa e de se movimentar na direção daquela coisa. Esses bloqueios, eles estão relacionados à nossa história, às nossas feridas emocionais, às nossas dores. Existem muitas razões para que a gente não consiga, para que a gente tenha medo de fazer as coisas, para que a gente tenha medo de se arriscar, para que a gente tenha dificuldade de se comprometer. Para a gente realizar alguma coisa e manter a consistência, a gente precisa de motivação. E a motivação, ela não é externa, como muitas vezes a gente espera. Ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Não, a motivação é interna. Eu tenho um motivo para fazer algo. Quando aquele motivo realmente ganha um significado importante para mim, aí eu consigo fazer. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem um desejo, a gente tem uma boa razão para fazer, a gente tem um bom motivo para fazer, só que a gente também tem motivos para não fazer. E esses motivos, eu poderia dizer assim que 100% das vezes estão relacionados às nossas relações, em especial as nossas relações com pai e mãe que ainda não foram resolvidas. Às vezes por lealdade energética aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, ao nosso pai, à nossa mãe, que não conseguiram prosperar em qualquer área da vida que seja, não conseguiram ser felizes, a gente não se permite, porque a gente sente culpa. É algo inconsciente, não é uma escolha consciente isso, mas existe aquele bloqueio.
existe por quê? Porque existem questões a serem resolvidas na nossa história. Existem também os valores que a gente herdou da nossa família, do ambiente que a gente vive, da cultura, da sociedade, que foram formando o nosso ego, que também colocam, por exemplo, você quer construir um projeto, quer ganhar dinheiro com ele, é uma ideia excelente, você acredita que pode fazer isso, que pode ter sucesso nisso, e aí você não consegue, fica travado por coisas bestas, procrastina, faz errado, quando a coisa está quase dando certo, você fica doente ou alguma coisa acontece. Tudo isso é o seu inconsciente que te leva para esse lugar, para se sabotar, para parar aquele crescimento ou para perder tudo que você conquistou. Por quê? Porque existe essa lealdade, essa motivação contrária ao seu desejo, que está te prendendo ali num padrão que você herdou e que você precisa sustentar, porque todos nós, né, tudo que existe quer se manter, inclusive os nossos padrões. E a gente preso ali naquele padrão, a gente não consegue, às vezes, vencer somente com a força dos nossos desejos, né? Os nossos desejos, a gente precisa trabalhar essas relações, os significados que a gente deu para essas relações, para esses acontecimentos do nosso passado, que possam ter sido traumáticos, que possam ter criado feridas e crenças, para que a gente consiga, então, que os nossos desejos, que as razões, vamos dizer assim, as expectativas de felicidade sejam maiores que a força dessas dores que a gente guarda, né? Que a força do medo que a gente guarda. Porque no fim das contas, todo ser humano está buscando reconhecimento, está buscando se sentir útil, se sentir importante, pertencimento, né? Isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa programação interna. E se a gente tem certos contratos energéticos ali com as pessoas da nossa família, com situações do nosso passado, dificilmente a gente vai conseguir se comprometer. Não é à toa que Capricórnio é o oposto complementar de Câncer. Capricórnio fala de futuro, de construção, de planejamento, estratégia, de construir aquilo que importa, regido por Saturno, dedicação no tempo para dar forma aos nossos objetivos. Câncer fala de família, de raízes, de emoções. É regido pela Lua, que é o nosso inconsciente, que se manifesta através da nossa identidade emocional. Então, se eu não resolvo essas questões cancerianas, eu não vou conseguir me desenvolver nas questões capricornianas. Não vou conseguir alcançar o meu propósito. Propósito, por definição, é ação. Esse é um outro ponto, né? A gente chega nessa época, as pessoas falam muito dessa questão de propósito, especialmente no que diz respeito à carreira, ao trabalho, né? Só que vale lembrar, propósito é tudo que a gente faz. É agir. Por definição filosófica, propósito é agir de acordo com as circunstâncias. Que circunstâncias são essas? De acordo com as circunstâncias, são os nossos karmas, justamente temas cancerianos. Então de acordo com essas circunstâncias que eu me encontro, que são resultados das minhas ações passadas, eu preciso agir na direção do meu propósito, né? Daí entra o propósito nesse sentido que as pessoas falam, mas agir na direção do meu Dharma, do meu Swadharma. Que direção é essa? Que propósito é esse? Quem diz isso pra gente são as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos desejos. A gente pode pensar no seguinte, até Capricórnio normalmente é associado ao topo da montanha, porque na mandala astrológica ele fica lá em cima, né, na parte mais iluminada, no sol do meio-dia, né, naquela parte onde passa o sol do meio-dia. E ali, até o símbolo de Capricórnio é uma cabra com um rabinho de peixe, né? Esse peixe que nada lá nas águas cancerianas, mas é a cabrinha que escala a montanha, certo? Então a gente tem que pensar que propósito é tudo aquilo que na minha vida, eu preciso concretizar. Só que, como é que eu sei o que eu preciso concretizar? O maior indicador disso são os nossos desejos. Se você tem desejo de fazer, sei lá, de viajar o mundo, isso fala que isso é um sinal de que isso é para você, isso que é para fazer parte do seu destino. Se esse desejo realmente pulsa dentro do seu coração, é porque isso faz parte do seu propósito aqui nessa vida, né? Faz parte de você viver essa experiência. Se o seu desejo é ser mãe, isso faz parte do seu propósito.
Se você tem um desejo de ter família, ou de construir uma empresa, ou de trabalhar com determinada profissão, isso faz parte do teu propósito. Só que, muitas vezes, por essas lealdades que a gente tem ali no nosso passado, na nossa ancestralidade, a gente se limita e a gente faz escolhas diferentes daquilo que o nosso coração pede. A gente fica fazendo escolhas que vão agradar outras pessoas, que vão agradar os nossos pais, que não vão decepcioná-los, que vão mostrar para todo mundo que a gente é importante. Às vezes a gente faz escolhas pelo status que ela vai nos proporcionar, né? Pela segurança que elas supostamente vão nos proporcionar. Tudo isso são escolhas que a gente vai fazendo e que vão nos distanciando muitas vezes daquilo que a gente realmente gostaria de fazer. Então, no fim das contas, essa coisa da construção é muito sobre os nãos que a gente precisa dizer ao longo da vida, para que a gente não se desalinhe, porque são muitas possibilidades e são muitas pessoas interferindo, né? Muitas pessoas interferindo nas nossas escolhas. Então, a gente precisa constantemente se investigar, se perguntar o que é que a gente realmente quer. E aí, o que eu falo sempre para as minhas mentoradas, né? Se você quer saber qual é a direção do seu coração, você precisa sempre se perguntar qual é a possibilidade que me traz a expectativa de ser mais feliz, que me proporciona alegria. Sabe aquelas coisas que você sonha, só de você imaginar, você já sente aquela vibração, aquela alegria e fala, nossa, meu sonho é realizar isso, né? Isso vai ser incrível se eu conseguir fazer isso. Essas são as direções que a gente precisa ir tomando. Agora, quando a gente olha para uma coisa e fala assim, nossa, eu sonho muito com isso, mas eu vou escolher esse daqui porque esse aqui é mais seguro. Esse é o caminho do medo, é o caminho do apego, é o caminho do karma. É onde eu continuo repetindo ciclos. Tudo que eu escolho por medo me mantém preso nos meus padrões, me mantém preso no meu passado, me mantém preso nas minhas crenças limitantes. E a gente precisa ir mudando essas crenças. E essa semana, a gente está com uma semana muito especial para fazer isso, porque todos os trânsitos estão trabalhando esse processo, né? A gente vai ter, já no dia 30, né, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem essa lua nova, esse encontro do Sol e da Lua, que traz essa união entre a nossa consciência e o nosso inconsciente para a gente ter clareza, né, a luz do Sol, a luz da consciência, iluminando esse aspecto mais noturno que é o nosso inconsciente, onde a gente não enxerga. Tá? Então é uma grande possibilidade da gente ter clareza sobre as coisas. Depois a gente tem também, ainda hoje, uma quadratura, né, com Júpiter, que está em Gêmeos, retrógrado, e um sextil com Saturno, que está em Peixes. E aí o que isso significa? Saturno, que é o regente dessa lua nova, ele está ali no signo dos sonhos e das ilusões também, né? Sonhos que podem se tornar ilusões se a gente não tiver clareza, se a gente não tiver pés no chão. Mas ele tá ali, Saturno já está ali há um tempão no signo de Peixes, né? Trazendo para a gente uma necessidade de a gente assumir a responsabilidade pelos nossos sonhos e parar de dizer, eu queria muito fazer isso, mas não faço porque eu nasci pobre, porque o meu pai e minha mãe, nananana, porque o fulano e o ciclano, blá, 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 blá. Vi hoje mesmo num comentário, né, um vídeo super bonito lá, que o marido fez uma surpresa para a esposa, que ia levar ela para Disney, e aí vi um comentário da pessoa assim, queria muito, mas para mim é impossível. Aí alguém perguntou, por que é impossível? Porque eu sou pobre, né? Falei, mas gente, eu também sou pobre, viajei meio mundo, entendeu? E nunca achei, né, com os meus pais, eu mal, e sei lá, acho que eu me lembro, assim, durante a minha vida inteira que eu morei com meus pais, que eu vivi com os meus pais, que eu me lembro de ter feito viagens de férias, deve ter sido umas 3 ou 4, porque não tinha condições de ficar viajando. Meu pai não tinha essa condição financeira. Mas eu nunca achei que eu não poderia viajar, e tanto que depois dos meus 18 anos comecei a fazer as minhas viagens, aos poucos, né, já desde que eu tive o meu primeiro salário, eu me lembro até hoje, quando eu tinha 18 anos, eu fiz a minha primeira viagem sozinha.
que foi uma viagem de férias, né? Super pequenininha. Eu fui para São Paulo visitar uma prima minha, e aí eu peguei o ônibus sozinha pela primeira vez, né? Foi super econômico, porque eu não tinha muito dinheiro nessa época, eu ganhava um salário mínimo, né? E aí, mas eu fui conhecer São Paulo, e aí fiquei lá na casa da minha prima. Aí o marido dela ainda me levou para passear em alguns lugares, porque eles tinham filhos pequenos e ela não podia ir comigo. Aí ele que foi me levar para mostrar alguns lugares. Lembro até que ele me levou na missa do Padre Marcelo, nessa época que eu era católica. Foi incrível, assim, porque Padre Marcelo tem uma energia, assim, maravilhosa, né? Você entra lá naquele... É um galpão gigante, não sei se alguém aí é católico e já foi, né? É um galpão gigantesco, assim, não sei quantas pessoas cabem lá, né? E aí ele faz aquela missa, você entra, você já sente aquela atmosfera, assim, eu falo que o dom do Padre Marcelo é a alegria, porque você entra naquele lugar, você já sente aquela alegria, né? Então, foi super especial poder ter essa experiência. Ele me levou em vários outros lugares para passear, depois eles me levaram juntos para jantar. Então, foram poucos dias que eu fiquei ali, mas já foi a minha primeira viagem, né? O meu primeiro investimento em viagem. E aí, depois disso, né, eu ainda fui na casa de uma amiga, passei um fim de semana. Então, eu fiz aquilo que era possível para mim. E depois, todo ano, eu já tinha um acordo comigo mesma de que o meu 13º ia ser sempre para viajar. Meu 13º e as minhas férias. Então, todo ano eu tinha ali o meu salário contadinho, né, nos primeiros anos de trabalho. Inclusive, comecei a trabalhar com 16 e até os meus 19, assim, eu ganhava muito pouco. E era um salário mínimo, depois um salário e meio, né? Aí com 19, que aí eu passei a ganhar 2, que eu mudei de emprego, aí começou a ficar um pouquinho melhor. Já comecei a poder viajar um pouquinho mais, umas férias um pouquinho melhores. Mas era assim, eu fui fazendo, fui priorizando, até que depois, quando eu já estava formada, e aí tinha um salário melhor, eu já consegui viajar por mais tempo, para ir mais longe, aí depois consegui ir para fora do país, consegui fazer intercâmbio, consegui fazer mochilão pela Ásia por um ano, né? Então, foram coisas que foram acontecendo, mas por quê? Primeira coisa, por que eu tô contando essas histórias aqui para vocês? Nem tava nos planos contar ela, mas eu acho que ela faz todo sentido dentro dessa história aí que eu vi hoje, porque a menina falando, mas eu sou pobre. Eu também era, e, né? Sou ainda. Mas eu nunca achei que não era pra mim. Eu lia blogs de viagem e falava, nossa, eu vou fazer isso. E as coisas simplesmente assim aconteciam, né? Até o meu mochilão pela Ásia, por exemplo, eu me lembro exatamente do dia que eu criei ele. Eu morava aqui no Rio de Janeiro já. Não vou falar aonde, porque senão depois as pessoas vão, né, pessoas estranhas podem ficar sabendo aí de onde eu moro. Mas eu estava andando numa rua, na época eu ainda morava perto de onde eu moro. E eu estava andando numa rua, eu tinha acabado de voltar do intercâmbio, e aí eu pensando assim, nossa, eu queria ter ficado mais, porque nessa época tava super barata as viagens para a Ásia, lá partindo da Europa, né? E aí eu pensei, nossa, queria tanto ter ficado mais tempo lá, porque aí eu poderia ter ido para a Ásia também, né? Bem que podia surgir uma oportunidade agora para eu ir, né, ir trabalhando, porque aí eu poderia ficar mais tempo e tal. Eu juro para vocês, não passou 6 meses, eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha sido meu chefe lá, antes de eu fazer o intercâmbio, antes de eu mudar, no último emprego que eu tive como engenheira, me chamando para fazer um trabalho na área de engenharia lá em Bali. E aí, nesse lugar, né, era para eu ficar 2 meses, então eu não tinha despesas nenhuma, fui trabalhar. Fiquei 2 meses em Bali, maravilhoso aquele lugar. Eu falo que fora o Rio de Janeiro, Bali é com certeza o lugar onde eu moraria, assim, né? Seria o segundo lugar onde eu gostaria de morar, porque é simplesmente incrível. E aí lá, faltando 3 dias para eu voltar, eu cancelei minha passagem e resolvi ir para a Índia fazer um curso de yoga, né? Eu já estava estudando yoga aqui, ainda já dava aula, mas ainda era um hobby, né? E depois... E aí eu fui para Tailândia também, que era o lugar que eu queria conhecer na época que eu estava querendo fazer esse intercâmbio, que eu tinha voltado do intercâmbio, que tive esse pensamento, né, de que eu queria ter ido para a Ásia. Todo mundo lá estava indo para Tailândia. E aí eu pensei, vou para Tailândia, vou ficar uns dias lá e depois vou para a Índia fazer esse curso. E aí eu
comprei essa passagem, acabei indo para Singapura, que era um lugar também super significativo para mim, porque quando eu trabalhei no estaleiro em Angra, né, era uma empresa de Singapura, então muita gente ia para lá, eu morria de vontade de ir também. E aí eu fui, e aí quando eu estava lá no curso, durante o curso, aí foi que eu decidi mudar de profissão completamente. Pensei, não, agora o yoga não vai mais ser só um hobby para mim, né? Vou mudar completamente. E só que antes de voltar, vou viajar mais um pouco. E aí foi quando eu comecei o meu mochilão. Então, assim, foi todo um processo que foi acontecendo, as decisões foram acontecendo. E mais um ponto importante nisso, porque nessa história que eu tô contando. Você percebe que eu não tinha todas as decisões tomadas? Elas foram acontecendo. Eu fui dando passos, eu fui tomando decisões, fui realizando, concretizando dentro das possibilidades que eu tinha, ou seja, eu fui agindo dentro das minhas circunstâncias, de acordo com as minhas circunstâncias, até que novos passos iam se mostrando para mim. Então, eu não sabia que eu iria fazer esse mochilão de 1 ano, eu não sabia, antes eu nem sabia também que eu ia fazer esse intercâmbio, né? As coisas foram acontecendo, eu não sabia que eu iria decidir mudar de profissão completamente para poder, porque eu tinha entregue, antes de eu ir para a Ásia, eu já tinha entregue um projeto de doutorado para fazer, né? E eu acabei mudando tudo, mudando de rumo, tudo que eu ia fazer. Então, a gente não precisa ter todas as decisões prontas. A gente precisa ter minimamente o próximo passo. Se a gente tem uma visão de longo prazo, e a gente já sabe quais são os passos até lá, você planeja todos. Mas o que você precisa não é simplesmente planejar tudo ou deixar de planejar porque você não sabe todo o caminho ainda. Você precisa planejar aquilo que você vê. Naquele momento, eu via que a minha história, que o meu objetivo, o meu propósito de vida, né, em termos profissionais, era ser professora universitária. Eu ia voltar para a área acadêmica, né? Eu já tinha sido professora universitária e eu pretendia fazer isso. Então, o que eu fiz? Primeiro passo, vou fazer meu doutorado, porque isso é importante para eu ter um bom salário como professora. Dei os passos necessários para isso. Mas o próprio fato de eu ser engenheira me levou para algo que me mostrou uma outra possibilidade. Então, vocês percebem que agir dentro das circunstâncias que você tem é o que vai te mostrando o próximo passo do caminho. Então, a gente precisa sair dessa ideia de que a gente tem que enxergar tudo o que vai acontecer. A gente não precisa enxergar e nem tem como, porque você não sabe quais são as coisas que vão acontecer no caminho que vão fazer você mudar de ideia. Né? A gente tem que viver, por isso que propósito é simplesmente agir e buscar alegria, viver como uma expressão de amor. Esse é o significado filosófico de propósito. Agir para se tornar, aí porque você faz, a gente fala aqui na definição de propósito, só Dharma. Né? Dharma é a natureza de todas as coisas, a função de todas as coisas, a lei que sustenta o universo, que é a evolução. E essa lei, essa grande lei que é a própria energia de Deus, a própria característica do divino, né, essa evolução que acontece através das coisas que vão se criando e evoluindo constantemente, através de nós, ela vai acontecer como o nosso Swadharma, o nosso próprio Dharma, que é num nível espiritual, é Bhakti Yoga, a devoção, é o amor devocional, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus também ensinou isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, agora, para eu amar a Deus, o que eu preciso? Eu preciso viver o meu Swadharma num nível material, que é agir de acordo com as circunstâncias em que eu me encontro. Agindo dentro do que é possível, a gente vai encontrando novas possibilidades. Então, isso é propósito. Propósito é simplesmente viver a nossa vida, fazendo o melhor que a gente pode das circunstâncias que a gente tem. E essa semana é sobre isso, é sobre você buscar um novo olhar. Né? Esse Saturno ali em Peixes, ele chama a gente para a gente decidir, escolher e começar a dar forma aos nossos sonhos. Se está pulsando no coração, é porque é para a gente.
pelo menos nesse momento de vida. E se depois mudar, você não perdeu tempo. É igual um amigo falou para mim uma vez, nossa, mas você fez mestrado, você fez especialização, gastou anos da sua vida estudando na área de engenharia para mudar, eu jamais faria isso. Eu falei, mas como assim não faria isso? Eu sou extremamente grata ao período que eu fui engenheira. Graças a isso, eu consegui guardar dinheiro para depois fazer tudo que eu fiz. Consegui ter um bom salário durante todo aquele período que me proporcionou todas as outras experiências que eu tive, né? Me proporcionou conhecimentos que hoje eu aplico aqui no meu negócio com yoga, com astrologia, com as terapias. Tudo que eu aprendi lá não foi inútil. Eu aprendi a ter uma visão de negócio, a ter uma visão de empresa, de empresária, para eu aprender aqui. Bato muito cabeça ainda, bato porque tenho as minhas limitações, mas isso me proporcionou a integrar a minha espiritualidade e o meu trabalho espiritual, porque o meu trabalho é essencialmente espiritual, com uma visão de pé no chão, de matéria, de quem vive aqui no planeta e que também tem que construir e também tem que realizar, também tem que ganhar dinheiro. Me ensinou a não ver o dinheiro como uma coisa ruim, e sim como um meio para a gente poder construir as coisas, né? E no fim das contas eu tô falando um monte de coisa aqui que não estava nos planos, mas eu tô vendo o quão válido é isso para esse tema. Por quê? Porque essas visões que a gente tem, essas crenças, esses valores que a gente tem sobre as coisas, os valores que a gente nutre internamente, as crenças que a gente nutre sobre dinheiro, sobre construção, sobre realização, sobre crescimento, até mesmo sobre o acúmulo de dinheiro, todas essas visões nossas, elas influenciam no quanto a gente vai ser capaz de se permitir realizar as coisas. Então, se você passou o ano inteiro e não conseguiu concretizar praticamente nada do que você planejava, mesmo que num nível consciente você não veja problema nenhum, é porque internamente existem crenças te limitando. Provavelmente você ouviu a sua vida inteira que dinheiro era ruim, que dinheiro era pecado, que ganhar dinheiro era coisa do diabo, entendeu? Se você passou o ano inteiro se debatendo em relacionamentos, não conseguindo viver um relacionamento saudável, é porque provavelmente você não viu um relacionamento saudável na sua vida, não viu seus pais tendo um bom relacionamento, ou teve os seus próprios problemas de relacionamento que te traumatizaram, e viu as pessoas ao seu redor sofrendo por conta de relacionamento. Se você não consegue ter amizades e você sempre acha que está todo mundo querendo te destruir, querendo te invejar, muito provavelmente é porque você não teve boas referências disso. Mas esses significados, essas referências, elas podem ser mudadas, elas podem ser curadas. A nossa cura é justamente realizar aquilo que tem para ser realizado, para a gente se mostrar para si mesmo que aquela verdade que a gente guardou no nosso coração, aquela verdade de dor que a gente guardou no nosso coração, não é real. Aquilo foi uma experiência, mas a gente tem o poder de mudar elas, a gente tem o poder de curar elas. E quando a gente cura em nós, a gente cura para aquela pessoa que estava envolvida, a gente cura para os nossos ancestrais e a gente cura para as gerações que vão vir posteriormente depois da gente. Então, esse é um grande propósito. A gente precisa curar a nossa história. Se você está ouvindo isso aqui hoje, é porque você também tem essa missão. Você não ouviu falar sobre isso por acaso. Se você ouviu falar em cura da sua história, dos seus ancestrais, da sua posteridade, é porque isso faz parte da sua vida, isso faz parte da sua missão aqui nesse planeta. E como é que você vai fazer isso? Através das suas ações, através das suas escolhas. Só que para você fazer as escolhas, você precisa aprender, primeira coisa, a olhar. Por que eu quero? O que me motiva? É o medo ou é o amor? Já expliquei para vocês lá no começo como é que a gente avalia isso, né? Se eu estou fazendo pela segurança, pelo medo, isso daqui não é do meu coração, é só uma prisão. Se eu faço pela expectativa da alegria, porque eu vejo que aquilo vai me fazer feliz, aí sim eu estou seguindo o meu coração. Segunda coisa, ter paciência. Essa é uma virtude que a gente precisa desenvolver para lidar com Saturno, para desenvolver esse arquétipo capricorniano. Paciência, dar um passo de cada vez, fazer o que tem que ser feito e ter paciência para colher os resultados. Planejar, olhar, né? Fazer boas escolhas, se nutrir de boas energias, para
criar no nosso coração, ao nosso redor, uma energia positiva, de alegria, porque o que cria é a alegria. O que cria os nossos sonhos é a alegria. Prestem atenção nisso, guardem isso para vocês. Não vou explicar isso nesse vídeo, porque aqui, já estou aqui em 34 minutos, né? Mas a energia da alegria, ela é fundamental para a gente criar aquilo que vai nos trazer alegria, aquilo que a gente sonha. Se a gente cria na raiva ou no medo, aquilo que a gente cria não nos traz satisfação. Isso é muito importante. E aí, para isso, eu preciso me nutrir de bons pensamentos, né? Eu preciso manter os meus pensamentos positivos. E como é que eu faço isso? Me nutrindo de boas informações, de boas músicas, de boas amizades, de bons ambientes, de pessoas positivas, né? Se você vai conversar com seus amigos e eles falam que os seus sonhos são ridículos, se você vai contar para as pessoas, não conte os sonhos para essas pessoas. Conte os seus sonhos, os seus planos com muito cuidado, né? E para quem vai te incentivar e te ajudar e te reforçar e te incentivar a buscar as coisas que você sonha. Não para pessoas com mente limitada, que vai falar que você não vai conseguir porque você é pobre, entendeu? Então, isso é muito importante, tem que se nutrir, né? E enquanto você vai fazendo isso, enquanto você vai dando os passos, se preparando, estudando, aprendendo, tudo que você precisa aprender, você precisa também olhar para suas relações do passado, olhar para sua história para entender o que ainda te aprisiona. Isso é fundamental, porque senão você fica travado ali em sentimentos que às vezes você nem sabe o que é. E esse é o papel da astrologia e do yoga. O yoga, né, em sua essência mais terapêutica, não falando do yoga só como uma atividade física, ele nos proporciona, ele nos ajuda a limpar a nossa mente, ele serve para isso, né? Yoga é controlar as flutuações da mente. Todas as técnicas do yoga, todas as práticas têm esse objetivo. Então, a principal prática, que é a meditação, ela vai nos possibilitar purificar a nossa mente desses pensamentos que estão ali nos limitando, desses pensamentos repetitivos que a gente fica ali de autodepreciação, pensamentos, como é que chama? Pensamentos intrusivos, que aí são pensamentos do ambiente que também ficam nos limitando, entendeu? E pra gente, né, se você não consegue meditar ainda, você pode usar outras práticas do yoga que vão te ajudar, como os mantras, as próprias posturas, as técnicas de respiração. Tudo isso vai nos ajudando a desenvolver a prática da meditação, que é para possibilitar que os nossos pensamentos não nos limitem e não nos sabotem, para a gente aprender a usar a nossa mente ao nosso favor, para poder viver o nosso propósito. É para isso que existe yoga. E, é claro, o yoga, ele também precisa de disciplina, para você construir essa mente focada, disciplinada, que vai te ajudar a construir aqui as coisas da vida prática que você quer construir. Você vai precisar de disciplina. E se você tem dificuldade com isso, isso também pode ser por conta dos seus bloqueios emocionais, porque às vezes a gente não consegue nem estabelecer uma rotina decente de meditação, né? Às vezes uma coisa mínima de 5 minutos de meditação tem gente que não consegue. Por quê? Porque existem vários sabotadores, a gente está preso ali nos nossos padrões, nos nossos comportamentos viciosos que vão nos impedir de fazer qualquer coisa que a gente queira mudar, fica presa só no prazer imediato, aí você não consegue construir uma relação, uma relação saudável, né, e profunda, porque fica preso no vício de estar sempre saindo com alguém, ou sempre traindo, ou sempre fazendo coisas que vão estragar a sua relação, né, às vezes até como é que fala, explosões emocionais, ciúmes e coisas assim. Você não vai conseguir, aí fica lá preso no celular, não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, fazer o que você precisa fazer, né, para concretizar as coisas que você tem, para conseguir a promoção no trabalho que você quer, para construir o seu negócio. Você vai ficar ali preso no celular em vez de socializar e conhecer pessoas que podem até te ajudar, de repente, te apresentar o amor da sua vida, ou te apresentar um parceiro de trabalho, né? As amizades, elas também trazem essas possibilidades, além, é claro, de nos nutrir também com o sentimento de, o principal de tudo, né? Que é o grande valor das amizades, no servir de apoio, e a gente poder também dar essa troca. Então, basicamente, a gente precisa buscar isso, né? A gente precisa olhar para criar essa nossa rotina. E
pra gente, e aí a meditação é o que vai nos ajudar. Só que se você não tem condições de meditar sozinha ainda, aí você precisa de alguém para te ajudar, né, a fazer esse processo, a criar essa disciplina. Para isso estou aqui, inclusive. Se você quer criar uma rotina de meditação, uma rotina de yoga, para você limpar a sua mente e conseguir direcionar a sua mente para os seus objetivos, você pode falar comigo aqui. As informações estão todas aí embaixo, tem a Escola do Dharma, tem aulas particulares, online, presencial, né? Agora, qual que é o ponto? Uma outra, aí é onde entra, inclusive, né, diante dessas dificuldades todas que a gente tem, o yoga, né, ele vai nos proporcionar essa possibilidade, só que o yoga é uma construção. Para a gente conseguir esses frutos do yoga, né, o próprio bem-estar, sair da ansiedade e ter essa mente focada, a gente vai levar tempo, porque o yoga precisa dessa dedicação. E quando a gente tem dificuldade de fazer isso, uma outra coisa que pode nos ajudar é a astrologia, porque a astrologia vai pontualmente naquele lugar, vai mostrar pontualmente quais são essas limitações, quais são essas dificuldades que você precisa solucionar. Vai mostrar de forma prática como é que você precisa, o que você precisa curar e como você pode curar isso através de escolhas, de ações que vão te ajudar a construir aquilo que você quer, inclusive a sua própria prática de yoga. Então, se você quer usar dessa ferramenta também, você pode me chamar aqui no mesmo contato que vai estar embaixo, que é para agendar a sua sessão. A gente pode, inclusive, avaliar como vai ser todo o seu alinhamento energético, né, seu processo energético ao longo do ano em relação aos movimentos coletivos que vão acontecer e como que isso se aplica no seu mapa astral, fazendo um mapa de previsão para o ano, ou mesmo o teu mapa natal, se você nunca fez, isso é importante também de fazer, de avaliar, né? Mas avaliar o teu mapa em relação a esses outros movimentos astrológicos que vão acontecendo, para você saber qual é o melhor momento para fazer cada coisa, entender como que a energia do momento vai te impactar em cada momento do ano, até mesmo no seu aniversário, né? Existe um mapa específico de aniversário, se você é capricorniano, aquariano, pisciano, né? Tá aí chegando. Agora é um ótimo momento para você fazer o seu mapa de revolução solar, para entender como vai ser o seu ano pessoal. Então existem muitas possibilidades para isso, certo? Então, entendido isso, entendida a importância, né? Todos esses trânsitos astrológicos dessa semana vão culminar nisso, vão culminar na Lua, passando por todos esses signos de planejamento e de cocriação, né? Porque aí depois, lá no dia 4, a Lua vai passar aqui, né, primeiro pelo Sol, depois por Plutão em Aquário, pedindo essa transformação interna para a gente encontrar o caminho da nossa liberdade, da liberdade da nossa mente, para a gente ser quem a gente é. Né? Depois ela vai passar por Vênus, para a gente revisar, ativando aí, dando para a gente a possibilidade de entrar em contato com os nossos reais valores, que são aquilo que nutre as nossas crenças, e depois vai fazer uma conjunção com Saturno, ativando aí essa nossa capacidade de disciplina e dessa nossa relação com o tempo, para a gente dar forma aos nossos sonhos, e por fim, antes da Lua crescente, ela vai encontrar a Netuno, que é esse planeta que também está relacionado aos nossos sonhos. Então ali é onde a gente vai ter um grande portal de energia para a gente começar a dar os passos que a gente precisa dar, que vão combinar ali nesse processo com a Lua crescente, né? Que é o momento em que a gente realmente realiza, que a gente tem essa força de realização, de ação, para começar a fazer o que precisa ser feito, para a gente manifestar os sonhos, os objetivos, as metas que a gente planejou na Lua Nova. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima semana. Então, por enquanto, vamos fazer a nossa meditação astrológica. Você pode, inclusive, ao longo dessa semana, voltar aqui nessa meditação todos os dias, para você se alinhar. Se você ainda não consegue meditar sozinho, né, e ainda não está no seu momento de começar a fazer aula de meditação, você pode voltar aqui toda semana e fazer essa meditação que a gente vai fazer agora, para você se conectar com essa energia tão auspiciosa desse momento de cocriação, tá? E para a gente fazer a nossa meditação, a gente sempre tira um oráculo, o oráculo dos deuses indianos, para ver qual é a energia que vai nos ajudar nesse processo.
Então, pode sentar com a sua coluna alinhada, traz atenção no seu corpo, na sua respiração. Inspira, exala, inspira, exala. Vai se conectando com a sua respiração enquanto você coloca a sua intenção para essa meditação. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayate. Om. Olha quem veio para nós hoje, Krishna. Krishna, que é justamente o Deus da alegria. E olha que interessante, né? Aqui no fundo do deck temos Kali, que é Saturno, o tempo, né? A deusa mãe que transforma tudo. Vem complementando aqui com essa energia de Krishna, a energia da alegria que transmuta toda a dor, que transmuta toda a tristeza, né? Não à toa eu lembrei hoje dessa energia maravilhosa que eu vivenciei lá naquela missa do Padre Marcelo, há tantos anos atrás, né? Então, vamos nos conectar essa semana com essa energia de Krishna. Krishna que é o avatar dessa era de touro, que veio nos ensinar sobre propósito, né? Se você não leu o Bhagavad Gita, recomendo que você leia. É o livro que fala sobre todos os caminhos de yoga e como que eles nos ajudam a alcançar, a viver o nosso propósito, sobre a importância do nosso propósito, sobre a importância de viver tudo isso que eu expliquei aqui para vocês hoje, né? Não é por acaso que essa carta veio, com certeza, porque, né, como eu disse, eu acabei trazendo um monte de coisas aqui, histórias que eu não tinha nem planejado, né? Mas tenho certeza que não foi por acaso, porque esse é um momento importante para a gente se conectar com a alegria do nosso coração, a alegria de ser quem a gente é, de se permitir viver os nossos sonhos sem culpa, sem medo. Para viver o nosso propósito e descobrir o sentido da nossa vida, se sentir pertencente à vida, se sentir útil para a vida, útil nesse mundão todo, incrível, né? Sentir que a gente tem um lugar, que a gente tem uma importância. No fim das contas é isso que a gente busca o tempo inteiro, porque essa é a busca que vem da essência, né? A gente, no nosso ego, quando a gente nasce, né, vai construindo o nosso ego, o ego vai ofuscando a nossa percepção de pertencimento. Num primeiro momento, a gente se sente como se fosse parte ainda da nossa mãe, né? E depois, quando a gente vai crescendo ali, ainda bebezinho, mas depois de alguns meses, aí é que a gente vai percebendo que a gente não é a nossa mãe, que a gente é um ser individual e a gente vai construindo a nossa personalidade, só que essa personalidade é construída com base naquilo que a gente vê dos outros, né? Do que a gente vê ao nosso redor, o que a gente vê no mundo, na nossa família. E aí a gente vai tentando se tornar um indivíduo e ser a gente mesmo, às vezes fica até meio rebelde, né? Mas no fim das contas, o que acontece depois na nossa adolescência? A gente, com essa tentativa de se desvencilhar ali das imposições dos nossos pais, a gente vai tentando pertencer aos grupos, né? E aí a gente vai escolhendo os nossos grupos de amigos, escolhendo namorados, e vai se identificando com os namorados, né? É muito comum a gente ficar muito parecido com os namorados quando a gente começa um relacionamento. Fica muito parecido com os nossos amigos, gosta das mesmas músicas, tudo por quê? Porque a gente quer pertencer. Mas a verdade, essa busca por pertencimento é a busca da alma, por pertencer ao Dharma, por pertencer a essa energia cósmica que rege o mundo, essa grande lei
pertencer à força divina, a essa existência, por cumprir o nosso papel na existência. Esse é o desejo profundo do nosso coração. Só que ao longo da nossa vida a gente vai buscando esse pertencimento de formas distorcidas, tentando parecer com pessoas que a gente admira, né? A gente vive nesse eterno conflito entre ser a gente mesmo e ser reconhecido. E quantas coisas a gente não faz na vida só pela necessidade de ser reconhecido. Quantas coisas, né? Às vezes a gente não se sentiu reconhecido, valorizado pelos nossos pais. Ou às vezes eles até nos valorizaram, mas a gente não teve essa percepção por qualquer coisa que seja, né? Porque qualquer razão que tenha acontecido. E aí depois a gente vai projetar isso nos nossos outros relacionamentos, tentando sempre encontrar esse reconhecimento, encontrar esse valor. Mas quando a gente começa a olhar para dentro, limpar a nossa mente, limpar o nosso ego, para que a luz da consciência brilhe através dele, a gente vai descobrindo quem a gente realmente é. E vai deixando que essa luz interior vá brilhando através do nosso ego, da nossa individualidade. A gente vai assumindo quem a gente realmente é e se orgulhando disso, se sentindo feliz com isso. Essa é a nossa busca. É por isso que a gente quer tanto um propósito, né? É só para se sentir importante. É a necessidade do ego, mas é uma necessidade genuína, porque é assim que a gente vê a nossa participação do todo. Então não brigue com você mesmo por ser meio egoísta às vezes e querer ser reconhecido. Aceite isso. Isso é importante. Esse é um grande passo de cura. A gente aceitar que a gente quer sim esse reconhecimento. Isso é da natureza humana. E negar isso só causa dor pra gente. O primeiro passo para a gente, né? Não diria que é o primeiro não, mas o grande passo para a gente se conectar com a nossa luz é aceitar as nossas sombras, porque essas sombras são genuinamente humanas e é através delas que a gente vai evoluindo. Então, fecha seus olhos e sente essa energia de Krishna que está tão presente aqui nesse momento, né? Deixando que o amor e a alegria invadam seu coração para que você leve essa energia para o seu novo ano, para os seus novos projetos e você seja capaz de concretizar e realizar tudo aquilo que você sonha. Os seus sonhos, não os sonhos dos seus pais. Os seus sonhos, que você seja capaz de se libertar dessa necessidade de realizar os sonhos dos seus pais. Ou de realizar o desejo de qualquer pessoa que seja. Para que tudo que você fizer pelos seus pais ou por quem quer que seja única e exclusivamente por amor, não pela necessidade de reconhecimento. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toma mais uma inspiração. Coloque as suas intenções mais uma vez. Relembre as suas intenções do seu Sankalpa. E se conecta com essa energia auspiciosa, né? Krishna ali com o seu touro, que representa essa energia da abundância, da prosperidade. As vacas e os touros que são esse arquétipo tão maravilhoso, né? Representando a abundância da terra, a nutrição, a prosperidade. A força da materialização, da concretização. Então, coloca as suas intenções nessa energia e visualiza o seu ano. Se visualiza realizando o seu maior desejo para esse ano que vai iniciar agora, para que você vá criando aí na sua tela mental essa primeira forma de manifestação do seu sonho, que é a imagem. Inspira como se você absorvesse essa imagem para dentro de você, para que ela seja nutrida por cada uma das suas ações, para que você possa se lembrar dela ao longo do ano, todas as vezes que você tiver dificuldade de fazer o que tem que ser feito, de fazer a sua parte, todas as vezes que você se desanimar, que você se sentir incapaz. Lembra dessa imagem. Guarda ela no seu coração, na energia de Krishna, para que você use ela como força para você. Decrete ela na sua vida, como se você já tivesse alcançado. E
volte aqui nessa meditação todas as vezes que você quiser relembrar e quiser sentir essa força de novo. Para nutrir um pouquinho mais desse seu sonho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Agradece a tudo que você conquistou nesse ano. Agradece ao seu corpo que te possibilitou realizar tudo isso. Agradece até mesmo, né, as coisas não tão fáceis assim que você vivenciou, porque elas te trouxeram aprendizados. Se você ainda não consegue ver, peça ao teu eu superior para que te mostre os aprendizados dessas situações. Agradeça a todos que fizeram parte da sua história nesse ano. E se abra para o amor, para a alegria, para receber aquilo que você merece simplesmente por existir. Que você seja capaz de curar esse ano toda a sua culpa, todo o seu medo, toda a tristeza, toda a dor, para você ser este ser incrível que você nasceu para ser. Então, um grande beijo para vocês, um feliz ano novo e que possamos estar sempre juntos aqui. Namastê. Antes vamos cantar o nosso mantra pela paz, né? Hoje mais que nunca é importante a gente cantar esse mantra e enviar a nossa paz, essa paz que existe dentro de nós, mesmo que a gente ainda não consiga acessá-la, para enviar para nós mesmos, para todas as dimensões do nosso ser, para todos os seres e para todo o universo. Então, inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês, um ótimo ano novo e nos vemos na semana que vem. Beijos!